Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. O Hemocentro de Varginha funciona na Avenida Maria Rezende Braga, número 55, no bairro Vila Verde. O atendimento de segunda a sexta-feira é das 7 da manhã ao meio-dia. No sábado, das 7 às 11 da manhã. O telefone é 35-3221-1794. Olá, obrigado por estar conosco em mais uma edição do Conversa Franca, aqui na TV Princesa. Hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, o mês de combate ao câncer de mama. E para isso, o meu entrevistado de hoje é um médico mastologista e também integrante aqui do Centro de Oncologia de Varginha, Dr. Sinésio Alves da Silva Filho. Dr. Sinésio, muito obrigado então por estar conosco aqui no Conversa Franca. Puxa, o prazer é meu de estar aqui participando com todos vocês. Num empreendimento de uma magnitude muito grande, a importância disso é muito grande, porque só através da conscientização é que nós vamos conseguir realmente vencer essa batalha contra o câncer de mama. Agradeço a oportunidade antecipadamente de estar com vocês hoje aqui. Conscientização e informação, né, doutor? Primeiramente, o que significa quando a pessoa fala, eu tenho câncer? O que isso significa? O que reage? Quais são as reações no corpo da pessoa? O câncer, é importante que a gente explique. O câncer nada mais é do que uma multiplicação desordenada de células no organismo. Várias partes do organismo têm diversos tipos de câncer. Algumas áreas, nós não sabemos exatamente por quê, não produzem câncer. Por exemplo, o coração. Um outro exemplo, aquele intestino fino, a parte fina do intestino, chamado intestino delgado, também não produz câncer. Nós não sabemos por que isso acontece, mas alguns órgãos têm uma propensão maior de apresentar o câncer. E dentre esses órgãos, a mama, o pulmão, o intestino grosso, ossos e vários outros órgãos que têm essa propensão de apresentar o câncer. A pele é um bom exemplo disso, por exemplo. E quais são esses porquês? Alguns porquês são causados pela genética, outros porquês pelos hábitos que as pessoas têm. Quais são esses porquês mais comuns? Todo câncer, ele tem uma origem genética. Não quer dizer que seja familiar. Ou seja, não é porque o pai ou a mãe teve câncer que o filho também vai ter. Mas sempre, todo câncer ele vai ser uma desarmonia, uma desestruturação, um desarranjo, um defeito no aparelho genético de cada pessoa. No núcleo da célula, de repente, a célula fica desequilibrada e começa a se multiplicar. Isso é o que a gente chama de câncer. E o risco maior é quando essas células começam a se multiplicar, elas então precisam de nutrientes, precisa do açúcar, precisa da proteína, que todos nós temos, e essas células começam a, como se fosse roubar para elas, esses alimentos que são tão importantes para a manutenção do nosso corpo. Por isso a pessoa vai ficando cada vez mais fraca. A minha mãe diz que antigamente não tinham tantos casos de câncer como hoje. Isso é verdade? Não, infelizmente a sua mãe está enganada. Porque nós temos casos de câncer até nas múmias do Egito. Então o câncer era uma doença que acompanha o ser humano, não só o ser humano, mas também os animais, desde o início da vida praticamente. Até em árvores a gente tem tumores que crescem descontroladamente. No ser humano, naturalmente, existe um aumento da incidência de câncer em algumas partes do corpo. Isso aí é estudo a nível mundial. E alguns hábitos que as pessoas têm podem aumentar o risco de alguns cânceres.
Por exemplo, todo mundo sabe que fumar faz mal para a saúde. E um dos males que o cigarro causa é o câncer. Câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer da boca, câncer no estômago, câncer na bexiga e vários outros locais que estão intimamente relacionados com o hábito de fumar. Uhum. Mas hoje esses fatores eles não são maiores do que antigamente? Por isso que a minha mãe questiona em relação a isso. Por exemplo, em relação ao fumo. Antigamente, bem antigamente realmente, não tinha tantas pessoas fumantes como a gente tem hoje, né? Então, a incidência de câncer de pulmão era menor porque não existia esse fator causado pelo cigarro, é isso? Isso aí são algumas coisas que a gente vai observando. Nos últimos 60 anos, por exemplo, a população feminina, as mulheres, começaram a fumar mais. E vem fumando cada vez mais. Hoje em dia, já é praticamente igual o número de fumantes masculino e feminino, o número de homens e mulheres que fumam. Com isso, o câncer de pulmão, que era uma coisa restrita aos homens, hoje as mulheres também têm uma incidência grande da incidência do câncer de pulmão. Sem dúvida, hábitos de vida, como o fumar, causam câncer. Outros hábitos, por exemplo, comer comidas cruas, como, por exemplo, os japoneses. Então, lá existe uma incidência grande, por exemplo, do câncer de estômago. Sim. E assim, são vários outros fatores que vão determinando isso. Porém, alguns cânceres, por exemplo, como o de mama, que é o que enfoque hoje no Outubro Rosa, o uso de anticoncepcionais e de outros hormônios que a mulher tem, o uso do anticoncepcional por si, ele não aumenta o risco de câncer de mama. Isso nunca foi provado. Porém, o uso da reposição hormonal, ou seja, a mulher que entra na menopausa, então tem aqueles calorões, aqueles fogachos, aquele mau humor, tudo aquilo, então muitas vezes o médico usa hormônio para combater esse tipo de sintoma. Quando usa esses hormônios por mais de 5 anos, hoje está provado que isso vai levar a um aumento no risco do câncer de mama. Uhum. E existe algum fator, existe alguma forma da pessoa saber que está com câncer? Um fator em geral em todos os tipos de câncer? Não, infelizmente não. Porque, veja bem, como eu disse antes, o câncer ele resulta de uma desarmonia, de um descontrole na multiplicação das células. Ora, cada célula do organismo é diferente em si. É natural a gente imaginar que uma célula do cérebro é diferente da célula do coração, que é diferente da célula do pulmão, que é diferente da célula da mama. Então, cada célula, apesar de ser da mesma pessoa, cada célula de um órgão é diferente das demais células de outros órgãos. Na verdade, dentro de um mesmo órgão, as células que fazem as mesmas funções, também elas são diferentes entre si. E quais são as diferenças de câncer? Existe o maligno e o benigno. Quais são as diferenças? Bom, na verdade, quando nós falamos câncer, nós estamos falando de um tumor maligno. Então, todo câncer pressupõe malignidade. Existe o tumor que não é maligno, é o chamado tumor benigno. Felizmente, a grande maior parte dos tumores que nós temos são, na verdade, benignos. Então, quando nós falamos câncer, o câncer quer dizer que é um tumor maligno. Caso contrário, nós estamos falando de tumor benigno, não de câncer. E por que esse termo maligno? Maligno por conta do comportamento que ele tem. É um comportamento, essas células, na busca, como eu disse antes, de alimentos para continuar se multiplicando, essas células, então, elas invadem o organismo. Elas caem dentro dos vasos, das veias, das artérias, e aí começam a se disseminar por todo o organismo. Por isso, maligno. O comportamento dela leva à morte. Por isso que muitos dizem, quando a pessoa, por exemplo, está com câncer de pulmão, aí outros órgãos também são afetados. É por essas células se multiplicarem no organismo? Perfeitamente, perfeitamente. As células começam a se multiplicar e como ali naquele local onde ela está não tem sangue suficiente, não tem nutrimentos suficientes, essas células então começam a invadir as correntes sanguíneas, os vasos sanguíneos, as veias, e começam a disseminar por todo o organismo.
Vamos começar falando, então, sobre o câncer de mama. É um dos mais comuns, só perde para o câncer de pele, não é isso? Perfeito. Por quê? Não sei. Eu digo para vocês que tem quase 30 anos que eu estudo exclusivamente câncer de mama. E me sinto muito à vontade para dizer que isto é ainda desconhecido pela ciência. Os maiores cientistas, os maiores pesquisadores não têm resposta ainda para essa pergunta. Por que o câncer de mama tem essa incidência tão alta? E digo mais, nós observamos isso a nível mundial, que o câncer de mama tem aumentado o número de mulheres que têm câncer de mama. Isso aí no mundo todo. E, infelizmente, nós ainda não sabemos por quê. Existem várias pesquisas, várias hipóteses, mas nós ainda não podemos afirmar exatamente por que aumenta tanto o câncer de mama. O senhor falou aí em relação às mulheres, mas esse câncer não é exclusivo das mulheres, os homens também podem ter, né? Perfeito, muito bom. Nós consideramos que de cada 200 casos de câncer de mama, 1 vai ser em homem. Então, o homem também pode ter câncer de mama. É muito raro, mas também existe. Doutor, então a gente volta no segundo bloco falando um pouquinho mais sobre o câncer de mama. Hoje nós estamos falando sobre o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização aí do combate ao câncer de mama. A gente volta daqui a pouquinho. Fique conosco. Está chegando a hora mais importante na vida dos brasileiros, as eleições. É a hora de decidirmos o destino do nosso país. Não deixe ela passar. É só dia 5 de outubro. É a sua chance de votar. Exerça seu maior direito como cidadão. Vote, vem para a urna escolher o futuro do Brasil. Vambora! Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Vassoura é para limpar, atrás da porta, para espantar quem a gente não quer ter por perto. As eleições estão chegando. Na hora de votar, escolha candidatos que respeitam você e que não sujam a cidade. Para os sujões não ficarem por perto, vassoura atrás da porta. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. Crack. Droga perigosa, que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, o programa Crack é possível vencer oferece aos dependentes e suas famílias cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. O programa está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. O Hemocentro de Varginha funciona na Avenida Maria Rezende Braga, número 55, no bairro Vila Verde. O atendimento de segunda a sexta-feira é das 7 da manhã ao meio-dia. No sábado, das 7 às 11 da manhã. O telefone é 35-3221-1794. Está chegando a hora mais importante na vida dos brasileiros, as eleições. É a hora da nossa voz ser ouvida. Não deixe ela passar. É só dia 5 de outubro. Vamos fazer valer o nosso direito. É a nossa chance de votar. Foi pra rua? Vem pra urna. Escolher o futuro do Brasil. Vem. Seu voto vale o Brasil inteiro.
TSE, Justiça Eleitoral. Estamos de volta com Conversa Franca. O tema de hoje é o Outubro Rosa, ou seja, o mês de conscientização ao combate ao câncer de mama. E para isso, meu entrevistado é o doutor, o médico mastologista Sinésio Alves da Silva Filho, que é integrante também do Centro de Oncologia aqui de Varginha. Doutor Sinésio, então nós falamos aí um pouco sobre o câncer de maneira geral e começamos a falar sobre o câncer de mama. O câncer de mama é o mesmo? Não. Na verdade, é importante que a gente deixe isso muito claro para todo mundo que está nos ouvindo. Na verdade, aquilo que antigamente as pessoas diziam que é um câncer, né? As nossas avós diziam, olha, eu não gosto nem de dizer o nome daquela doença, né? Como se fosse transmissível. E não é, pode dizer que não pega. Na verdade, o que acontece? Por falta de informação, por falta de conscientização, as mulheres, então, deixavam aquele tumor crescer, crescer, e como o câncer de mama não dói no início, ela olhava aquilo, palpava aquilo e dizia, isso não é nada, não está doendo. E quando chegava a procurar um médico, a doença já estava muito avançada. Aí, nessa hora, o médico dizia, puxa, isso é um câncer. E aí, o que acontece? Dizia para mim, então, que não pode mexer na doença, não pode mexer no tumor, porque depois a pessoa vai morrer. Lógico, a pessoa fica com câncer anos e anos e anos. E aí vai, você tira um pedacinho, manda examinar, é um câncer, verifica que é um câncer. Ora, o tempo que ela poderia estar livre da doença, ela consumiu esse tempo com câncer. Então, se espalhou pelo resto do corpo. Por isso é que essa demora de fazer o diagnóstico é que fazia com que a doença, o câncer, fosse uma doença mortífera. Quer dizer, tem o diagnóstico de câncer, vai morrer de câncer. Tudo bem? Hoje, a coisa não é bem assim que funciona. Graças a esses programas, como Outubro Rosa, graças a essa divulgação, graças ao aumento da sua consciência que está nos ouvindo, o que acontece? Hoje as pessoas, então, nos procuram os médicos antes de perceber o caroço. É o chamado exame preventivo, que é da máxima importância, porque aí nós conseguimos fazer um diagnóstico do câncer antes da pessoa perceber que tem um câncer. Com isso, a possibilidade da pessoa se ver livre da doença é muito maior. Então, não precisa ter medo do câncer. O câncer de mama é uma doença que tem cura. E você, ouvinte, saiba que é a principal responsável pela detecção do câncer e, depois de detectado, pela cura do câncer. O câncer de mama tem cura e a cura está na sua mão. E quando que deve começar essa prevenção? Com quantos anos, tanto a mulher quanto o homem deve procurar um mastologista para saber se tem alguma coisa ou como que elas podem fazer para diagnosticar? A gente tem em relação àquele exame de toque, né? Isso. Como que funciona isso? Com quantos anos? Esse é um assunto que é muito polêmico, de acordo com várias partes do mundo, de acordo com o nível de consciência das pessoas. Isso não é um assunto que é consenso. Então, quando você vai estudar isso em vários países, cada país tem uma orientação. Qual a orientação que nós seguimos aqui? Eu recomendo para as minhas pacientes, para as mulheres em geral, que façam a primeira mamografia com 35 anos. Pô, doutor, mas é muito cedo. Sim, mas é como se eu fosse fazer um retrato seu quando você ainda é jovem. Eu faço um retrato da sua mama quando a sua mama é jovem. Depois, eu vou fazer uma outra mamografia, por exemplo, com 40 anos. E aí eu vou comparar com aquele retrato primeiro seu. E vou ver se teve alguma alteração. Porque a mamografia em si é importante. Porém, comparar uma mamografia com outra é muito mais importante. Por isso que a gente pede que não jogue fora a sua mamografia antiga. Guarda numa gaveta. Não é tão volumoso assim, não é tão custoso assim guardar. E para nós, isso é de extrema importância. Então, o que a gente recomenda? A primeira mamografia aos 35 anos, repete com 40 anos. E aí, de acordo com a indicação de cada paciente, ela vai fazer uma vez por ano ou a cada 2 anos. Bom, e o exame de toque?
o chamado autoexame de mamas. Quando é que deve ser feito? Esse deve ser feito sempre. Depois que a mulher desenvolveu as suas mamas, então ela pode fazer o autoexame. E esse exame é tão fácil de ser feito. Por exemplo, durante o banho. Então, você com a mão ensaboada, o corpo molhado, estica a mão, o braço, e passa a mão sobre a mama, de um lado, de outro. Palpa na axila de um lado, de outro. Olha, fazendo essa medida tão simples, você poderá detectar nódulos, tá bom? E esses nódulos, então, vão ser orientados pelo médico ginecologista ou pelo mastologista. Eles têm capacidade de te orientar para saber se aquele nódulo que você está palpando, se é alguma coisa grave, se precisa ser biopsiado ou não. Então, façam o exame de mama, sempre consciente de que o exame de mama por si, o autoexame por si, ele não é suficiente para diagnosticar o câncer de mama, principalmente nas fases mais iniciais. Para isso, nós vamos ter que lançar mão da mamografia ou do ultrassom de mama. O senhor falou aí das mulheres e dos homens. Bom, os homens, basicamente, é o mesmo procedimento. Como a mama do homem é muito menor que a mama da mulher, então qualquer pequeno nódulo que aparece, fica mais fácil do homem, durante o banho também, ao se ensaboar, ele passar a mão e perceber alguma alteração. Existe uma alteração muito comum nos homens, a partir de 12, 13 anos, que é quando a mama, às vezes, costuma crescer. É a chamada ginecomastia, que é uma alteração de hormônio próprio do homem nessa fase de vida, quando ele está se transformando em adulto. Isso é uma coisa passageira que não deve preocupar as pessoas. Muitas vezes, quando a mulher tem o câncer, ela tem que retirar um dos seios, né, os 2 seios. Como que funciona a restauração desses seios? Para que ela volte também a ter uma autoestima. Como que funciona? Quais são as técnicas que são utilizadas hoje, doutor? Isso. Então, vamos falar um pouquinho do tratamento cirúrgico do câncer de mama. Quanto menor o tumor, mais fácil fazer um tratamento que a gente chama de conservador, ou seja, não vai ser necessário retirar a mama toda. Hoje mesmo eu operei uma senhora, o tumor dela tinha 15 milímetros, 1,5 cm, tá? E eu tirei só o tumor, em torno do tumor, e ela está muito bem, obrigada, não foi preciso tirar a mama. Porém, naqueles casos em que o tumor está maior ou que a mama é muito pequena, nesses casos a gente deve tirar a mama toda. Mas não se preocupe, porque hoje existem várias técnicas de reconstrução de mama. Ou a gente utiliza músculo, que tira da barriga, ou a gente usa prótese de silicone. Existem aí uma variedade imensa que a gente pode estar lançando mão, e hoje aqui em Varginha nós já estamos plenamente aptos a fazer essa cirurgia de reconstrução mamária. Como que funciona? Porque é uma parte muito delicada da mulher também, né? Como que funciona isso? Quanto tempo demora depois do tratamento que ela pode fazer essa restauração? Como que funciona isso, doutor? Olha, isso varia de mulher para mulher. Tem casos em que a gente tira a mama e reconstrói imediatamente, tá? De acordo com cada caso. Lembra que eu falei com vocês que cada célula no organismo é diferente uma da outra. Assim, cada mulher é diferente uma da outra. Então, o câncer de mama, ele tem que ser individualizado para cada paciente. Então, um procedimento que a gente faz numa paciente, às vezes a gente não pode fazer em outra. Então, a gente tem que ser bem estudado. Então, existem casos em que você pode tirar a mama e reconstruir imediatamente. Existem casos em que você tem que retirar a mama, ela tem que fazer o tratamento da quimioterapia, da radioterapia, e só então a gente aconselha a fazer a reconstrução. Em casos de pessoas que já têm outros exemplos de câncer na família, ela deve ter um cuidado maior? Tem um histórico aí de câncer na família? Existe algum cuidado maior que a pessoa deve ter? Eu acho que seria bom a gente falar um pouquinho sobre os fatores de risco, então, para câncer de mama. Sim. Isso. Nós sabemos que numa família, quando um parente de primeiro grau, ou seja, mãe e irmã, quando esse parente de primeiro grau teve um câncer de mama, a possibilidade de uma outra irmã ter o câncer é maior. Então, é um cuidado que a gente tem que estar sempre em vista, se na família alguém já teve câncer de mama. Nesses casos, a gente recomenda com mais insistência aquela mamografia que eu falei
de fazer aos 40, e aí provavelmente ela vai fazer uma vez por ano a mamografia. E às vezes, no intervalo entre uma mamografia e outra, a gente faz o ultrassom, porque dessa forma a gente tem um controle semestral, ou seja, a cada 6 meses você tem um exame clínico que você pode fazer. Um outro fator de risco que é importante lembrar é o fato da mulher não ter tido filhos ou ter tido o primeiro filho depois dos 30 anos. Infelizmente, a gente já está terminando o programa. Queria que você utilizasse esses últimos minutos que a gente tem para fazer essas considerações finais, conversar um pouco mais com as telespectadoras, com os telespectadores que estão nos vendo e dar mais dicas para eles. Isso. Olha, pessoal, é fundamental, primeiro, que vocês não tenham medo do câncer de mama. Câncer de mama, como eu disse antes, é uma doença que tem cura. A cura do câncer de mama está na sua mão, são os seus dedos. É a detecção precoce, é você conseguir fazer o exame, achar o carocinho, procurar o seu médico, fazer a mamografia, fazer o ultrassom, fazer o tratamento. Não tenham medo do tratamento, não tenham medo da mamografia. A mamografia é um exame que dói? É um pouco desconfortável, mas depois que você recebe o exame, que está tudo bem, eu te pergunto, será que valeu a pena aquela dorzinha que você sentiu lá atrás? É lógico que vale a pena. Então não tenham medo, falem com suas vizinhas, conversem com seus vizinhos, falem com suas filhas, com seus netos, com seus amigos. É um assunto que precisa ser mais conversado na sociedade. É importante que as pessoas saibam que existe cura. É importante que as pessoas saibam que a prevenção é fundamental. Então fica aqui essa mensagem para todos vocês. Estamos do seu lado. Nós queremos que você não tenha medo dessa doença. Com o seu apoio, com certeza, nós vamos conseguir vencer o câncer de mama. Em relação a esse exame de mamografia, doutor, queria relembrar quem está assistindo a gente que Varginha está recebendo a unidade móvel de mamografia, está lá na Praça do ET. Muitas das mulheres aí já foram escolhidas nas unidades básicas de saúde, mas por dia, então até sexta-feira, a gente vai poder ser atendidas 20 pessoas, 20 mulheres, lá naquele caminhão que está na Praça do ET. Então, os documentos necessários para fazer esse exame, que é totalmente de graça, é o CPF, o RG e aquilo que o doutor disse. Se a mulher fez algum exame de mamografia antes, para levar esse exame lá também no caminhão. O atendimento lá é das 7h30 da manhã até as 11 horas e depois eles voltam às 1h30 da tarde e ficam até às 5 horas. Lembrando mais uma vez, é totalmente de graça. Doutor, então muito obrigado por ter participado desse programa nosso aqui. E se você perdeu o Conversa Franca de hoje ou pegou parte da entrevista, você pode vê-lo novamente no nosso site. Acesse o www.varginhacultural.com.br. Você pode entrar em contato conosco aqui na TV Princesa pelos telefones 3690-2710 ou 3690-2711. Temos também o e-mail tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Você fica agora com o Francisco Pereira e mais uma edição do Jornal Cidade. A gente volta na semana que vem. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter esclarecido essas dúvidas. Mais uma vez eu quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês pelo convite e me coloco à disposição para qualquer dúvida que eventualmente possa persistir. Muito obrigado a todos.